Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar da Entidade Reguladora da Saúde. O tema que iremos analisar hoje, com algum detalhe, são os poderes da Entidade Reguladora da Saúde na garantia do direito à informação e liberdade de escolha. Este webinar surge como uma oportunidade de clarificação dos poderes de regulação e de supervisão e sancionatórios da ES. Antes de prosseguirmos e dar a palavra ao José Pedro Liberal, diretor do Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória, por imperativos legais, importa referir que este webinar está a ser gravado para que o seu conteúdo fique disponível para posterior visualização. Assim, para efeitos de RGPD, fica a nota que quem submete perguntas deve ter em conta que está a autorizar a exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos sempre cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. A forma mais simples para participar no fórum é usar a caixa de comentários. Já relativamente à emissão de certificados, fica a nota habitual. Os certificados só serão enviados para quem tivesse ou quem efetuou a inscrição na plataforma da ES, StreamYard, e que assista a este webinar através dessa plataforma. Depois, no final, passado algumas semanas, os serviços da ES enviarão os certificados para as pessoas que comprovadamente estivessem a ver este webinar. Visualizações em grupo, mais do que uma pessoa através da mesma conta. O certificado só será enviado para o titular da conta. Para nos explicar o tema Poderes da ES na garantia do direito à informação e liberdade de escolha, passo a palavra ao diretor do Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória, o Dr. José Pedro Liberal. Você, José Pedro. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estás-me a ouvir, Vítor, certo? Certo, tudo ok, tudo ok. Tudo ok. Então, mais uma vez, bom dia a todos. É com muito gosto que damos início a este webinar promovido pela Entidade Reguladora da Saúde, como já referi, dedicado ao tema Os Poderes da ES na Garantia do Direito à Informação e à Liberdade de Escolha numa Perspectiva Prática. Conforme já referido pelo Vítor, o meu nome é José Pedro Liberal e sou diretor do Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória da ES. Terei o gosto de moderar esta sessão. Gostaria de começar por agradecer, em meu nome pessoal e em nome do Conselho de Administração da ERSE, a vossa presença e o vosso interesse neste tema, que é central para a proteção dos direitos dos utentes e para a promoção da transparência no setor da saúde. O objetivo deste webinar é proporcionar uma visão clara e prática sobre os poderes de regulação, supervisão e sancionatórios da ERSE no que respeita à proteção dos direitos dos utentes, em particular o direito à informação e liberdade de escolha no acesso aos cuidados de saúde. Estes direitos, consagrados na Lei de Bases da Saúde e em legislação complementar, são pilares fundamentais para uma relação transparente, informada e de confiança entre utentes e prestadores de cuidados de saúde. Ao longo da sessão, contaremos com as intervenções dos colegas Hugo Ferreira e Miquel Martins, do Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória da ERSE, e que irão abordar o enquadramento normativo aplicável a este tema, as obrigações práticas dos prestadores de cuidados de saúde, o papel da ERSE na supervisão e a sua atuação corretiva e exemplos concretos de processos administrativos e contravencionais tramitados pela ERSE neste âmbito. Esta sessão é especialmente dirigida aos estabelecimentos do setor privado, cooperativo e social e visa apoiar a sua adequação ao quadro normativo vigente, promovendo boas práticas e prevenindo situações de conflito ou incumprimento. Convido a todos os participantes a colocarem as suas questões na caixa de comentários, no chat, pelo que teremos um momento dedicado no final de respostas. Sem mais demoras, passo a palavra ao Hugo Ferreira. Muito obrigado pela vossa atenção e participação. Uma vez mais, muito bom dia a todos. Como já foi possível antecipar, neste webinar iremos debruçar-nos sobre os poderes da ERSE na garantia do direito à informação e à liberdade de escolha, e o nosso propósito é, no fundo, o de apresentar uma perspectiva prática desta temática, ou seja, uma abordagem que no dia-a-dia se revele útil quer para os utentes, quer para os prestadores de cuidados de saúde, em particular aqueles que nos assistem e que assistirão a este webinar. Ora, esta apresentação terá no essencial duas partes fundamentais. Uma primeira parte, que
poderemos dizer mais teórica ou doutrinária, em que faremos um breve enquadramento legal sobre o direito à informação e a liberdade de escolha. E uma segunda parte, que será assegurada pelo meu colega Miquel Martins, que é essencialmente prática e conta com uma enunciação das atribuições legais da ERSE e uma descrição com alguns exemplos práticos da tramitação dos processos administrativos e de processos contraordenacionais que correm em termos na entidade reguladora da saúde. Em suma, nós com esta apresentação, e como já foi também antecipado pelo Dr. José Pedro Liberal, propomos-nos a cumprir 3 objetivos fundamentais. Por um lado, perceber em que medida e por que razão o direito à informação e a liberdade de escolha configuram no plano prático instrumentos de proteção e de garantia dos interesses legítimos dos utentes. Em segundo lugar, perceber o papel que a ERSE, no quadro da sua missão e das suas atribuições legais, pode e efetivamente tem desempenhado nesta matéria. E, finalmente, perceber as diligências, as regras e os procedimentos internos que os respectivos prestadores de cuidados de saúde poderão promover ou implementar no sentido de darem cumprimento cabal a estes 2 direitos fundamentais. Começando então por esta primeira parte, pelo enquadramento legal do direito à informação, iremos abordá-lo sob 3 perspectivas distintas, mas complementares. Em primeiro lugar, perceber qual o sentido e o alcance do direito à informação, as suas implicações práticas e a sua razão de ser. E, no essencial, o direito à informação é o direito que assiste a todas as pessoas serem informadas sobre a sua situação, sobre o objetivo, a natureza, as alternativas possíveis, os benefícios e os riscos das intervenções que são propostas e a evolução provável do seu estado de saúde em função de um concreto plano de cuidados a adotar. Ora, como direito fundamental que é, o direito à informação não poderia deixar de estar consagrado na Lei de Bases da Saúde. Por outro lado, este direito encontra-se igualmente consagrado na Lei 15 de 2014, que consolida a legislação em matéria de direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde. Em termos mais genéricos, o direito à informação encontra-se igualmente consagrado na Lei de Defesa do Consumidor. Ora, conforme resulta da redação legal contida na Lei de Bases da Saúde, conseguimos perceber que o direito à informação contempla múltiplas subdimensões. Ou seja, para o cumprimento cabal deste direito, importa que o utente receba um conjunto diversificado de informações. E que informações são essas? Desde logo, a informação sobre o diagnóstico que é feito a esse mesmo utente. Em segundo lugar, e considerando esse mesmo diagnóstico, a concreta intervenção que lhe é proposta, ou seja, se o utente deverá, dado o seu diagnóstico, submeter-se a uma cirurgia, realizar um exame complementar diagnóstico, ou uma outra intervenção terapêutica ou medicamentosa. Em terceiro lugar, a informação sobre as alternativas possíveis a essa mesma intervenção, bem como a informação sobre os riscos e os efeitos secundários que poderão advir da realização dessa mesma intervenção. Em quinto lugar, uma informação particularmente relevante a transmitir ao utente para cumprimento cabal do direito à informação é a informação, passo o pleonasmo, que o prestador de cuidados de saúde deve facultar ao utente, advertindo que poderá a todo momento recusar ou revogar o consentimento para a realização dessa mesma intervenção. Importa realçar também que a informação neste particular deve ser acompanhada também da informação sobre os eventuais riscos que poderão advir para a saúde do utente do exercício destes direitos. Por outro lado, uma outra subdimensão contida na redação legal do direito à informação é aquela que diz respeito às questões administrativas, às questões logísticas e às questões financeiras que são inerentes à prestação de cuidados de saúde. E será sobre esta subdimensão específica que se irá centrar doravante a nossa apresentação. Ora, quando falamos de informação sobre as implicações administrativas, logísticas e financeiras, em concreto de que falamos? Ou seja, que informações é que o prestador de cuidados de saúde, a este propósito, deverá facultar aos respectivos utentes. Desde logo, a informação sobre os meios humanos e os meios técnicos existentes e disponíveis no estabelecimento prestador de cuidados de saúde, onde esses cuidados irão ser prestados. No caso dos estabelecimentos públicos ou convencionados, o prestador de cuidados de saúde deve, obviamente, facultar ao utente a informação sobre as respectivas regras de acesso e as regras de referenciação em vigor. Em terceiro lugar, o utente deve ser, obviamente, informado sobre a eventual necessidade de ter que custear algum tipo de taxas. Deverá igualmente ser informado sobre os respectivos preços
que lhe serão cobrados, afinal, pela realização de atos médicos, de tratamentos, de exames complementares de diagnóstico, etc. E, se o utente solicitar, o prestador de cuidados de saúde deve também facultar-lhe um orçamento, uma estimativa de custos dos cuidados de saúde a prestar. Ainda dentro da informação relacionada com as implicações financeiras, logísticas e financeiras e administrativas, uma outra informação relevante a facultar pelo prestador de cuidados de saúde é sobre a existência ou a titularidade ou não titularidade de acordos ou de convenções com entidades terceiras, seja com o Serviço Nacional de Saúde, seja com subsistemas de saúde públicos ou privados, como a ADSE, a SAMS, ou mesmo a existência de acordos ou de convenções com entidades seguradoras. Mas mais do que a informação sobre a existência da titularidade de acordos e de convenções, o prestador de cuidados de saúde deve, obviamente, informar o utente sobre o respectivo âmbito dessas convenções e desses acordos, quais são as especialidades que estão abrangidas, se estão abrangidas consultas, a realização de exames complementares de diagnóstico, etc. E deve também, em concreto, em determinadas circunstâncias, advertir o utente sobre a eventual necessidade de o próprio utente ter de vir a custear parte dos atos propostos. É o que acontece, por exemplo, no acesso a cuidados de saúde enquanto beneficiário da ADSE. Por outro lado, quando o acesso a cuidados de saúde é realizado pelo utente na qualidade de beneficiário de um seguro de saúde ou de um plano de saúde, o prestador de cuidados de saúde terá de informar previamente o utente sobre a eventual necessidade de autorizações prévias, como seja, por exemplo, um termo de responsabilidade a emitir com vista à realização de uma cirurgia, como deve advertir igualmente o utente sobre a possibilidade de vir a obter o reembolso dos valores pagos por esse mesmo utente. Aqui chegados, importa agora perceber de que forma é que esta informação deve ser prestada. E, em primeiro lugar, esta informação deve ser prestada ao utente de forma antecipada, ou seja, de maneira a não colocar o utente numa situação de pressão quanto à decisão que venha a tomar. Em segundo lugar, a informação deve, obviamente, ser transmitida ao utente de forma completa, objetiva e fidedigna, ou seja, essa informação deve conter todos os elementos necessários para a ponderação e para o processo de decisão do utente, no sentido de realizar um exame ou uma consulta e, decidindo realizá-la num determinado prestador de cuidados de saúde e não noutro. Em terceiro lugar, esta informação deve ser transmitida de forma inteligível. O que é que isto significa? Significa que quem transmite essa informação deve adaptar essa transmissão de informação à capacidade de compreensão do respectivo utente que recebe essa informação. E para esse efeito é preciso considerar a personalidade do utente, as suas características e as suas opções pessoais, o seu grau de instrução e mesmo os seus conhecimentos sobre a sua condição clínica. Isto significa, por exemplo, que um prestador de cuidados de saúde poderá facultar informações ligeiramente distintas com vista à realização de uma cirurgia, por exemplo, se deparar com um utente que é menor e um utente que é maior, ou um utente que tem um grau de conhecimento e um grau de instrução superior ao outro. Portanto, a informação aqui poderá variar em função dessas específicas características pessoais do utente. Finalmente, esta informação deve ser prestada de forma proativa. Isto significa, desde logo, que o prestador de cuidados de saúde deve transmitir esta informação de forma direta ao utente. E essa informação deve incidir, como dissemos, sobre todos os aspectos essenciais para a sua ponderação e para o seu processo de decisão. Em segundo lugar, esta informação deve ser facultada ao utente, independentemente de o utente a ter solicitado e independentemente desse mesmo utente poder aceder a essa informação por uma outra via, ou seja, através de consulta, por exemplo, da informação no site do prestador de cuidados de saúde, ou através da consulta de informação, de tabelas de preços que constem eventualmente afixadas nesse mesmo estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Por outro lado, importa também perceber e clarificar, já fomos aqui antecipando, quem é que deve facultar esta informação. Grosso modo, o dever e a obrigação de facultar esta informação impende sobre o prestador de cuidados de saúde no seu todo. Obviamente, cada prestador é livre de definir as específicas regras que entender mais convenientes e poderá entender que esta informação, a transmissão desta informação será mais eficaz se for transmitida por um serviço, poderá ser um serviço administrativo ou outro, ou se essa mesma informação pode entender o prestador de cuidados de saúde que em determinadas circunstâncias
o melhor, é mais eficaz a transmissão de informação se for o próprio profissional de saúde ou outro a facultar essa informação. No entanto, da experiência regulatória de supervisão da ERS, a conclusão que extraímos é que é desejável e recomendável que os prestadores de cuidados de saúde mantenham em vigor procedimentos internos que orientem os seus serviços e os seus profissionais nesta matéria. Por outro lado, quanto à questão de saber a quem é que esta informação deve ser transmitida, regra geral, e, como é evidente, esta informação deve ser transmitida ao utente que acede aos cuidados de saúde. No entanto, existem situações específicas em que essa informação poderá ser transmitida a um terceiro que se encontre habilitado específica e expressamente para esse efeito. Por exemplo, no caso de um utente que tenha nomeado um procurador de cuidados de saúde, encontrando-se esse utente incapaz de receber ou de perceber a informação que é transmitida pelo prestador de cuidados de saúde, o prestador deverá transmitir essa informação ao respectivo procurador de cuidados de saúde. Ao respectivo procurador de cuidados de saúde. No caso dos utentes menores, esta informação deverá ser transmitida aos respectivos progenitores. E no caso dos maiores acompanhados, a informação deverá ser transmitida aos respectivos acompanhantes que, como tal, tenham sido reconhecidos por decisão judicial. Ora, sendo este o sentido e o alcance do direito à informação, importa agora perceber quais são as suas implicações práticas. E a principal implicação prática do direito à informação é de que os utentes devem saber, com o maior grau de rigor e aproximação possível, qual é o custo total e global do tratamento e da intervenção que lhe é proposta. Isto para quê? Para que o utente possa confirmar se, de facto, tem ou não tem capacidade para suportar esses custos. Suportar por si próprio ou suportar através de um qualquer subsistema ou de um contrato de seguro de que seja beneficiário. Corolário desta primeira implicação prática, as entidades prestadoras de cuidados de saúde devem, por isso, coibir-se de apresentar estimativas ou orçamentos de episódios de tratamento que se revelem incompletas. Ou seja, deve ser sempre transmitida aos utentes uma previsão de custos correta e que incida sobre a totalidade dos aspectos financeiros que a prestação de cuidados de saúde poderá acarretar. Ou seja, a informação sobre os atos clínicos, sobre os exames, sobre os consumíveis, os fármacos, que venham previsivelmente a ser prestados ou administrados e cujo pagamento possa vir a ser exigível ao utente. Não sendo possível fazer esta estimativa, o utente deve ser, obviamente, alertado dessa impossibilidade de estimativa e deve igualmente ser advertido da relevância que esses dados em falta poderão ter no custo total a custear pelo próprio utente. No que diz respeito aos tratamentos prolongados, ou seja, aqueles que implicam a prática de vários e distintos atos clínicos, deverão ser os utentes informados do custo global de todo o tratamento e não apenas de alguns dos atos incluídos nesse mesmo tratamento. No que diz respeito ao acesso a cuidados de saúde enquanto beneficiário de seguros de saúde ou de planos de saúde, a regra geral é aquela que temos vindo a transmitir, ou seja, as entidades prestadoras de cuidados de saúde devem informar os utentes sobre os custos globais a suportar pela prestação de cuidados de saúde. No entanto, neste caso particular, o número 2 da base 27 da Lei de Bases da Saúde introduz aqui uma regra específica, que é esta regra não terá de ser poderá ser afastada por parte do prestador de cuidados de saúde se o prestador de cuidados de saúde demonstrar justificadamente que não dispõe dos elementos necessários a prestar essa informação. Isto compreende-se porquê? Porque o prestador de cuidados de saúde é um terceiro relativamente a esses seguros de saúde e esses planos de saúde, ou seja, as partes nesses contratos são a respectiva entidade seguradora e o utente. E muitas vezes o prestador de cuidados de saúde não dispõe conhecimento, obviamente, não dispõe do conhecimento, nem tem a obrigação de conhecer as cláusulas específicas que constam desses seguros de saúde e, portanto, não está em condições de facultar toda a informação relevante em matéria de implicações financeiras da prestação de cuidados de saúde. E é por isso que se justifica esta regra específica em caso de acesso a cuidados de saúde ao abrigo de seguros de saúde e de planos de saúde. Por outro lado, existem também outras especificidades quando o acesso a cuidados de saúde é feito ao abrigo
ou tendo o suporte de uma outra entidade terceira, seja o Serviço Nacional de Saúde, seja um subsistema de saúde ou uma companhia de seguros. E como já vimos anteriormente, nestas situações o prestador de cuidados de saúde deve informar o utente sobre os concretos cuidados de saúde que estão abrangidos pelo contrato ou pela convenção celebrada, ou seja, identificar as especialidades abrangidas, os tipos de exames e os tipos de cuidados que estão abrangidos por esse mesmo contrato e, como não poderia deixar de ser, deve informar o utente sobre os respectivos preços acordados com essas entidades. Por outro lado, em algumas situações, o prestador de cuidados de saúde terá também de informar o utente das respectivas responsabilidades financeiras que poderão advir da prestação de cuidados de saúde, responsabilidades financeiras quer da entidade financiadora, ou seja, uma entidade seguradora, um subsistema de saúde ou mesmo um SNS, quer as responsabilidades financeiras do próprio utente. No caso concreto da prestação de cuidados de saúde ao abrigo de um contrato de seguro, o prestador de cuidados de saúde deve também informar o utente sobre os documentos que poderá ter de obter, os requisitos administrativos que poderá ter de preencher e as autorizações que também poderá necessitar para aceder aos cuidados de saúde nessa qualidade. É o caso, como vimos há pouco, do termo de responsabilidade para efeitos da realização de uma cirurgia. Nesta situação específica, recorrendo um utente a um prestador de cuidados de saúde para realizar uma cirurgia na qualidade de beneficiário de um seguro de saúde, o prestador de cuidados de saúde deve informá-lo sobre a necessidade da obtenção de um termo de responsabilidade, dos termos que devem constar desse termo de responsabilidade, da data até à qual ele deve ser remetido, entre outras informações. Ora, vimos até aqui qual é o sentido e o alcance do direito à informação e as suas respectivas implicações práticas. Importa agora perceber qual é a razão de ser da consagração deste direito. Por que razão o legislador entendeu consagrar este direito? Nós identificamos aqui duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, a manifesta assimetria de conhecimentos e de informações na relação que se estabelece entre os utentes e o prestador de cuidados de saúde. Ou seja, o utente, porque na maioria das situações não dispõe dos conhecimentos técnicos, científicos, contabilísticos, entre outros, em muitas ocasiões esse mesmo utente não é capaz de perceber, por exemplo, onde termina um tratamento ou um exame e pode começar outro. E é por ser assim, ou seja, é por existir esta assimetria de conhecimentos e de informações que se justifica que a iniciativa de informar, desde logo para que o utente possa avaliar se tem ou não capacidade e disponibilidade financeira para custear os cuidados de saúde, essa iniciativa de informar, como dizia, deve partir sempre do prestador de cuidados de saúde. Em segundo lugar, a consagração deste direito à informação com este sentido e alcance decorre também do princípio da transparência, ou seja, um prestador de cuidados de saúde que faculte ao utente previamente, de forma antecipada, de forma correta, inteligível, proativa, todas estas informações, acaba por contribuir para criar e densificar uma relação de confiança e de lealdade com o respectivo utente, relação de confiança e de lealdade que é precisamente aquilo que se pretende neste contexto. No que diz respeito ao segundo dos direitos que aqui direitos dos utentes que aqui estamos a analisar, a liberdade de escolha. A liberdade de escolha consiste, no essencial, no direito que assiste também a todas as pessoas de escolherem livremente a entidade prestadora de cuidados de saúde, ou seja, o direito do utente de escolher o concreto hospital onde pretende realizar uma consulta, o direito do utente de escolher o laboratório onde vai realizar um determinado exame. E, obviamente, esta escolha, resulta da própria lei, encontra-se limitada na medida dos recursos existentes. E como direito também fundamental que é a liberdade de escolha, encontra-se também consagrada na Lei de Bases da Saúde e na Lei 15 de 2014, de 21 de março. A liberdade de escolha pode ser exercida tanto nos estabelecimentos públicos como nos estabelecimentos privados e do setor cooperativo e social. No entanto, nesta exposição, como foi também antecipado pelo Dr. José Pedro Liberal, nós iremos privilegiar o exercício da liberdade de escolha nos setores privado e cooperativo e social. E há duas ideias fundamentais a fixar a este propósito. A primeira é que a liberdade no processo de escolha da entidade prestadora de cuidados de saúde só existe verdadeiramente se o utente dispuser de conhecimento efetivo e pleno de todos os elementos fundamentais necessários para a sua decisão. Desde logo, se o utente dispuser de toda a informação relevante no que diz respeito às questões administrativas, logísticas e financeiras.
Isto significa, portanto, que a liberdade de escolha pressupõe o cumprimento cabal do direito à informação. Ou seja, existe, portanto, uma relação umbilical entre estes dois direitos que temos vindo até aqui a analisar. Para finalizar esta primeira parte, nós identificamos aqui um conjunto de 3 exemplos práticos, que são, podemos dizer assim, alguns dos exemplos comuns da nossa experiência de regulação e de supervisão, e que passaremos agora a enunciar. Ou seja, exemplos que configuram a violação não só do direito à informação, como da própria liberdade de escolha dos utentes. Primeiro exemplo. Imaginemos que antes da realização de um exame, o utente é informado que esse mesmo exame terá um custo de 50 euros. Com base nessa informação, o utente decide realizar esse exame e realizar nesse mesmo prestador de cuidados de saúde. No entanto, após a realização do exame, o prestador vem informar o utente que afinal o montante a pagar não é de 50, mas de 100 euros. Isto pode ocorrer por diferentes razões, mas nós adiantamos aqui 2. Em primeiro lugar, pode ter dado o caso de, entre o período do agendamento do exame e o período da sua realização, imaginemos que decorreu cerca de um mês, o prestador de cuidados de saúde procedeu a uma atualização da tabela de preços. Processou essa atualização, mas não informou o utente dessa atualização, que se repercute depois no exame que o utente vai fazer, não o avisou a quando da sua concretização efetiva, não o avisou a quando da admissão para a realização do exame e, portanto, neste caso, estaremos perante um caso de transmissão de informação errónea ao utente. Mas pode ter acontecido também que, no decurso do exame, o utente acabou por realizar um conjunto de tratamentos adicionais que são cobrados à parte. E o prestador de cuidados de saúde não só não adverte o utente que aqueles tratamentos adicionais não estão abrangidos e contemplados pelo exame, nem tampouco informa o utente do respectivo custo que esses tratamentos adicionais poderão ter. E, neste caso, estaremos perante um caso de transmissão de informação insuficiente. Um segundo exemplo, um utente que pretende realizar uma determinada consulta, imaginemos de especialidade, imaginemos a especialidade de nefrologia, e que recebe do prestador de cuidados de saúde a informação que poderá realizar essa consulta enquanto beneficiário da ADSE. No entanto, após a realização da consulta, o prestador vem a cobrar ao utente não o montante devido enquanto beneficiário da ADSE, mas um montante a título particular. Isto também pode acontecer porque o prestador de cuidados de saúde não é de todo titular de convenção com a ADSE e, neste caso, estamos perante um caso de transmissão de informação errónea ao utente, mas pode dar-se o caso de o prestador de cuidados de saúde ser, de facto, titular de convenção com a ADSE, mas essa convenção não abrange a especialidade daquela consulta. E, neste caso, estaremos perante um caso de transmissão de informação insuficiente. Finalmente, um terceiro exemplo, ligeiramente diferente dos 2 anteriores, o de utente que pretende realizar uma cirurgia num prestador que é titular de acordo com a sua seguradora. Ou seja, o utente pretende realizar uma cirurgia enquanto beneficiário de um seguro de saúde. No entanto, antes da realização dessa mesma cirurgia, a seguradora comunica ao prestador de cuidados de saúde que declina qualquer responsabilidade pelo pagamento ou mesmo pela comparticipação daquela cirurgia. O prestador de cuidados de saúde não informa o utente desta posição tomada pela sua entidade seguradora. Informação esta que é relevante porque, em face da posição assumida pela seguradora, os custos da cirurgia terão de ser suportados por inteiro pelo prestador de cuidados de saúde. O prestador de cuidados de saúde não informa o utente dessa tomada de posição, prossegue com a realização da cirurgia e, afinal, vem a cobrar ao utente o valor dessa mesma cirurgia a título particular. Estamos aqui perante um caso de não transmissão pura e simples de informação fundamental para o processo de ponderação e decisão do utente. Concluí então esta primeira parte deste webinar e passaria agora a palavra ao meu colega Miquel Martins. Muito bom dia a todas e a todos aqueles que nos ouvem hoje. Agradecer naturalmente também aqui a exposição desta primeira parte da nossa intervenção do meu colega Hugo e a apresentação também que nos foi feita pelo nosso diretor e pelo Vítor. E, portanto, a mim compete-me agora, tendo por base naturalmente este enquadramento normativo que foi feito pelo Hugo, quer relativamente ao direito à informação, quer relativamente à liberdade de escolha, olharmos para aquelas que são, em geral, as atribuições reconhecidas e os poderes que são reconhecidos à ERSE
E, com base nestas atribuições e com base nestes poderes, expor aqui aqueles que são os processos, os mecanismos, quer administrativos, quer sancionatórios, de que a ERSS se lança a mão para então salvaguardar o respeito por este direito à informação e, consequentemente, pela liberdade de escolha. Mas eu não queria começar, e porque eu gosto sempre de ser disruptivo ao iniciar as minhas posições, gostava de começar com uma pequena reflexão que deixo e que lanço para o ar. É que em 1885, Tolstói, numa das suas obras mais famosas, A Morte de Ivan Ilitch, escrevia sensivelmente isto: nós, os doentes, fazemos talvez muitas vezes perguntas despropositadas, mas em geral esta doença é grave ou não. E portanto evidencia desde então todo aquilo que tem sido o caminho feito até aos dias de hoje, na consagração e no reconhecimento de um direito à informação, que é, de facto, reconhecido aos utentes, e as implicações, naturalmente, e o cumprimento desse dever de informação e dessa salvaguarda tem depois na liberdade de escolha que também lhes é reconhecida. E, portanto, dito isto, olhemos então para aquelas que são as atribuições legais da ERSS, dizer que à ERSS são reconhecidas competências, poderes de regulação, de supervisão e também sancionatórios. Eles não estão aí todos elencados e, portanto, nós salientamos apenas aqueles que se reconduzem mais intrinsecamente aqui ao direito à informação e à liberdade de escolha. E, portanto, dizia eu que são reconhecidos poderes de regulação, de supervisão e sancionatórios. Dizer também, naturalmente, que estão sujeitos à regulação da ERSS todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, sejam eles do setor público, privado, cooperativo e social, independentemente da sua natureza jurídica, sem prejuízo de, como já foi sendo dito até aqui, este webinar, de facto, ter maior incidência naqueles que são os estabelecimentos do setor privado, cooperativo e social. E, portanto, tendo isto por base, dizer que não estão sujeitos à regulação da ERSS, isto também está consagrado nos nossos estatutos, por um lado, portanto, os profissionais de saúde, no que respeita a toda aquela sua atividade que esteja sujeita à regulação e disciplina das respectivas associações públicas profissionais e, portanto, as ditas ordens profissionais, e, por outro lado, os estabelecimentos sujeitos à regulação específica do Infarmed, nos aspectos respeitantes a essa mesma regulação. Naquilo que concerne aos objetivos da regulação, eles estão concretizados no artigo 10º dos Estatutos da ERSS, sendo posteriormente densificados e concretizados nos artigos subsequentes, e, portanto, ficam também aqui salientados aqueles que se reconduzem mais intrinsecamente ao direito à informação e à liberdade de escolha, e, portanto, como primeiro objetivo, assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde, e, portanto, nesse domínio compete à ERSS zelar pelo respeito à liberdade de escolha nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, incluindo este direito à informação que temos vindo a falar e a expor no decurso aqui da nossa apresentação. Garantir também, como segundo objetivo, os direitos e interesses legítimos dos utentes e, portanto, neste contexto, e entreabrindo já aqui a porta para o webinar que decorrerá na próxima semana relativamente à tipificação das reclamações, que estará a cargo das nossas colegas do Departamento do Utente, dizer que compete também à ERSS apreciar as queixas e reclamações dos utentes e monitorizar o seguimento que é dado pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde a essas mesmas reclamações ou queixas que lhes sejam apresentadas diretamente, como veremos, ou que até que sejam apresentadas junto da ERSS, mas que visem a atuação de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Por outro lado, também, ainda relacionado com este objetivo de garantia dos direitos e interesses legítimos dos utentes, portanto, a ERSS desempenha também um papel na prestação de informação, orientação e apoio aos utentes dos serviços de saúde e, como último objetivo de regulatório, digamos assim, também incumbe zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do sistema. No exercício dos poderes de supervisão que eu identifiquei previamente, dizer que incumbe então à ERSS, por um lado, zelar pela aplicação das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis às atividades sujeitas à sua regulação, no âmbito sempre, naturalmente, das suas atribuições, e também neste domínio e no exercício dos poderes de supervisão, compete, sempre que tal se afigure necessário, emitir ordens e instruções, bem como recomendações ou advertências individuais,
sempre que tal seja necessário, sobre quaisquer matérias relacionadas com os objetivos da sua atividade reguladora e, portanto, onde se inclui naturalmente o direito à informação e, como vimos no diapositivo anterior, na salvaguarda da liberdade de escolha que é reconhecida então aos utentes. Para além do exercício destes poderes de supervisão, são também reconhecidos à ERSE poderes sancionatórios, competindo-lhe desencadear os competentes procedimentos sancionatórios adequados e aplicar as devidas sanções que digam respeito a infrações cuja apreciação seja da sua competência. Como veremos, de facto, estão previstas algumas contraordenações, nomeadamente nesta matéria, que estão tipificadas e, portanto, sempre que se detecte a violação daqueles normativos e, portanto, o incumprimento de obrigações que impendem sobre os prestadores de cuidados de saúde em matéria de prestação de informação e de liberdade de escolha, poderá, então, a ERSE, a par dos procedimentos administrativos que possam desencadear e o exercício dos poderes de regulação e de supervisão, como vimos anteriormente, poderá também desencadear os competentes procedimentos sancionatórios. E, portanto, e interligando aqui com o segundo ponto deste diapositivo, é que as decisões sancionatórias não dispensam o infrator, portanto, a entidade infratora, do cumprimento do dever jurídico que estava até então a ser violado, ou então, tendo a ERSE exercido os seus poderes de supervisão, portanto, não dispensa o cumprimento da ordem ou instrução que tenha sido desrespeitada, como veremos, e não prejudicam o exercício quanto aos mesmos factos dos poderes de supervisão. De facto, a nossa experiência aqui no Departamento de Intervenção Administrativa e Sancionatória tem-nos trazido, de facto, o seguinte, é que, por vezes, os prestadores recebem, como veremos, a notificação atinente aos processos administrativos, as mais das vezes, portanto, a dita deliberação final e, contemporaneamente, ou alguns dias após, recebem uma notificação já no âmbito de um processo contraordenacional e, portanto, isto por vezes gera algumas dúvidas e, como veremos, são processos autónomos que cumprem propósitos distintos e, portanto, não prejudica, como eu dizia, então, o exercício, por um lado, dos poderes de supervisão e, por outro, o exercício dos poderes sancionatórios, ainda que quanto aos mesmos factos. E, portanto, eu diria, em suma, que a ERSE, ao abrigo das suas atribuições e competências, então, intervém sempre que tal se justifique, por um lado, no sentido de corrigir ou prevenir o exercício ou a adoção de comportamentos que possam ser considerados ilícitos, lançando mão, então, dos seus poderes de regulação e de supervisão, e, por outro lado, sempre que tal se afigure necessário, portanto, socorre e desencadeia a aplicação dos seus poderes sancionatórios, sancionando esses mesmos comportamentos, quando tal se afigure necessário. Neste contexto, vamos olhar, em primeiro lugar, para aquele que é o processo, ou aqueles que são os processos administrativos que a ERSE pode lançar mão quando, de facto, toma conhecimento de factualidade que assim o justifique, e depois, numa segunda fase, veremos, então, ainda de forma muito tópica, aquele que é o fluxo do processo de contraordenação ao abrigo dos poderes sancionatórios. E, portanto, dizer a este propósito que a ERSE toma conhecimento da factualidade das mais variadas formas, seja por via, como eu já fui também antecipando, por via da apresentação de reclamações, por via de disposições, e aqui quanto a estas duas, quer elas sejam apresentadas e dirigidas diretamente ao prestador, quer quando são dirigidas ou apresentadas junto da ERSE, mas visando a atuação de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde, mas também, por outro lado, a ERSE analisa diariamente notícias que possam ter relevância para a sua atuação e para o exercício da sua atividade e dos seus poderes, e, portanto, por qualquer uma destas vias, toma conhecimento de factos que podem, de facto, desencadear a sua intervenção. E é neste contexto que podem, então, sempre que tal se afigure necessário, ser abertos os mais diversos processos administrativos. Por exemplo, eles estão elencados, portanto, na sequência da apresentação de uma reclamação, é aberto o competente processo de reclamação, na sequência de uma notícia que possa justificar uma análise adicional e, portanto, uma eventual intervenção da ERSE, pode ser aberto um processo de avaliação, na sequência da análise de todas estas situações pode também ser aberto um processo de monitorização ou então ainda um processo de inquérito. Eu gostava aqui de dizer, naturalmente, que estes processos não são estanques e, portanto, e sucede as mais das vezes, é que, por exemplo, tomando conhecimento dos factos por via de uma reclamação, por via da abertura
de um processo de reclamação, feita a sua análise, naturalmente, e entendendo-se que poderão haver indícios que justifiquem a atuação da ERSE, pode muito bem transitar para a abertura de um processo de inquérito ou até de um processo de monitorização, por exemplo. E, portanto, neste contexto do processo administrativo, a ERSE procede à notificação das entidades visadas ou interessadas e, portanto, à entidade responsável pela exploração de um determinado estabelecimento prestador de cuidados de saúde, dirigindo-lhe um pedido de elementos para, no fundo, reunir toda a informação e documentação que se afigure necessária para avaliar a situação que está ali em causa em concreto e, como veremos, se concluir que tudo está conforme os normativos legais nesta matéria, portanto, determinar o arquivamento do processo, se assim se verificar, ou então, verificando-se pelo incumprimento destes mesmos normativos, proceder então ao exercício dos seus poderes e, como vimos, proceder à emissão de ordens, instruções ou outros mecanismos que se afigurem necessários no caso em concreto. Aqui gostava de salientar, de facto, que efetuada esta notificação por parte da entidade reguladora, impende sobre as entidades responsáveis pelos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, de facto, um dever de informação e de prestação de informação, sob pena de, e também está aqui tipificada esta contraordenação, olhando aqui para as alíneas que estão identificadas e para os artigos que estão identificados, e, portanto, poderá, sob pena de responsabilidade contraordenacional, portanto, há este dever que impende sobre as entidades de responder àquilo que é solicitado pela ERSE. Olhando agora para aquele que é, mais especificamente, nos processos de monitorização ou de inquérito, aquele que é o percurso efetuado pela ERSE, portanto, coligida toda a informação necessária para aferir dos factos aqui em apreço, a ERSE procede à emissão de um projeto de deliberação este no âmbito do qual é feito todo o enquadramento factual da situação em apreço. Por exemplo, se tiver tido por base uma reclamação, portanto, é feita menção ao teor da reclamação, àquelas que foram as alegações iniciais do prestador apresentadas ainda em sede de processo de reclamação, faz, portanto, a devida apreciação jurídica e emite um projeto de decisão, que nesta fase é apenas e só um projeto de decisão. Porquê? Porque, ressalva feita às situações em que esta mesma audiência de interessados pode ser dispensada, de facto, a ERSE, ao abrigo do disposto no Código de Procedimento Administrativo, sujeita este projeto de decisão à audiência de interessados, confere à entidade visada e, por exemplo, se tiver tido por base uma reclamação, mais uma vez, portanto, ao reclamante, a possibilidade de pronúncia sobre todas as questões que estão elencadas no tal projeto de deliberação e que tenham interesse aqui para a decisão que se converterá em decisão final, quer seja quanto à matéria de facto, quer quanto à matéria de direito, e poderá também, nesta sede, requerer diligências complementares ou juntar documentação que se afigure necessária para a análise por parte da ERSE. E, por exemplo, muito concretamente nesta matéria do direito à informação e da liberdade de escolha, imaginemos uma situação, de facto, em que houve por parte do prestador um incumprimento destes mesmos deveres e, por exemplo, procedeu à emissão de faturação que foi emitida em violação destes mesmos direitos reconhecidos aos utentes e, em sede de audiência de interessados, como por vezes sucede, o prestador reconhece e assume este lapso, portanto, no cumprimento deste dever, este incumprimento, digamos assim, e revê, por exemplo, a faturação que foi emitida ao utente no contexto da prestação de cuidados de saúde e junta, ainda em sede de audiência de interessados, evidências, documentos que comprovem que, de facto, procedeu à revisão da faturação e que até devolveu o dinheiro ao utente ou anulou a fatura que estava pendente de pagamento na sequência da apresentação de uma eventual reclamação por parte do utente. E, portanto, isto é tudo documentação e informação que poderá surgir nesta sede do processo e, portanto, daí, em obediência a um imperativo legal, naturalmente, mas daí esta sujeição à audiência de interessados. Decorrido o prazo da audiência de interessados, portanto, aquele que era um projeto de deliberação converte-se numa deliberação final esta que, no fundo, reproduz aquele que era o enquadramento factual à apreciação jurídica que tinha sido feita e que foi sujeita à audiência de interessados, procede naturalmente à avaliação da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados
quer por via da entidade visada, quer o próprio utente que possa vir reclamando, que possa vir dizer alguma coisa no âmbito deste processo, e feita a devida ponderação, é então emitida e aprovada uma decisão que se converte em decisão final e que é regularmente notificada às entidades visadas. Decisão final esta que, como eu também já fui antecipando, poderá naturalmente conduzir a um arquivamento e, portanto, feita toda esta ponderação, se a ERSE concluir que foram observados todos os normativos legais, que foi respeitado o direito à informação, a liberdade de escolha do utente e, portanto, que a atuação do prestador foi conforme naquele caso em concreto, poderá naturalmente, ao abrigo daquela linha, determinar o arquivamento do processo administrativo. Ou então, nas situações em que de facto se conclua com base na análise de todos os elementos instrutórios que foram coligidos no âmbito do processo, quando se conclua de facto que houve uma violação deste direito, a ERSE, ao abrigo dos poderes de supervisão e sem prejuízo da eventual responsabilidade contra a ordem nacional que possa existir no caso em apreço, como veremos também, procede então à emissão da respectiva ordem, ou instrução, ou até recomendação, mas nos diapositivos seguintes temos aqui alguns exemplos daquilo que têm sido as ordens ou instruções emitidas nesta matéria. Todo este processo administrativo fica concluído ou culminará no respectivo arquivamento perante e mediante o cumprimento da decisão emitida pela ERSE e, portanto, impenderá aqui também sobre a entidade visada evidenciar junto da ERSE aquilo que foi, ou quais é que foram as diligências adotadas para cumprimento da decisão emitida, que, como eu já disse, poderá ser uma ordem, poderá ser uma instrução e, portanto, em função daquilo que for emitido no caso em concreto, terá que ser evidenciado junto da ERSE a respectiva conformação, o respectivo cumprimento e, com base nisso, a ERSE poderá então arquivar, afinal, este processo administrativo. Aqui uma nota é que, sem prejuízo, e na notificação que é feita à entidade visada também consta essa menção, é que, sem prejuízo do arquivamento do processo naquele contexto, isso não desonera o prestador do cumprimento da instrução ou da ordem que foi emitida no âmbito do processo e, portanto, a posteriori, como veremos também, se a ERSE detectar a prática e a adoção de comportamentos que conduziram precisamente à emissão daquela instrução, poderá o prestador ser novamente alvo de intervenção regulatória, quer mediante o exercício de poderes de supervisão, quer mediante o desencadear dos competentes procedimentos contraordenacionais. Antes de avançarmos, eu pedia ao Vítor que, de facto, percorresse o nosso website, porque todas estas decisões da ERSE, após se converterem em decisões finais, são publicadas no nosso website e, portanto, para que se revele mais intuitivo, se calhar aproveitávamos e mostrávamos aqui de que forma podem consultar estas mesmas decisões que são emitidas pela ERSE. Vítor, por favor. Através da nossa página eletrónica, www.rs.pt, pode-se aceder ao menu na parte superior em que diz Atividade, como estamos a ver, e depois, num dos últimos submenus, a identificação de Supervisão. Clicando neste momento na Supervisão, vai para um separador onde explica o que é Supervisão e depois podemos selecionar as deliberações que são tomadas. E temos diversas temáticas em preço e a que estamos aqui a abordar pode ser, por exemplo, a transparência da relação entre prestadores e utentes. A partir daqui basta escolher se querem consultar uma instrução, uma ordem ou uma recomendação, por exemplo, as instruções, e todas as informações relativas às instruções estão disponíveis nos separadores que, entretanto, aparecem. Se forem escolhidas recomendações, acontece precisamente a mesma coisa, os processos que podem ser consultados ou nas ordens podem ser consultados publicamente, estão disponíveis nesta área da página eletrónica. Obrigado, Vítor. Pensamos que assim fica de facto mais fácil perceber de que forma podem aceder e consultar aquelas que têm sido as decisões emitidas pela ERSE nesta matéria. E como foi possível, não sei se conseguiram ver no percurso que foi feito pelo Vítor, mas de facto há processos em que
se justifica, por um lado, a emissão de ordens e, por outro, a emissão de instruções. E, portanto, neste contexto, e é isso que vamos ver aqui neste e no diapositivo seguinte, a ERSE tem emitido ordens, em concreto nesta matéria, no sentido de, sempre naturalmente, que se detecte que essa faturação foi emitida em violação dos direitos e interesses legítimos dos utentes, como é óbvio, mas sempre que isso seja detectado e se conclua nesse sentido, a ERSE tem emitido ordens no sentido de o prestador, portanto, a entidade visada naquele processo administrativo, proceder à revisão da faturação que foi emitida no contexto da prestação de cuidados de saúde e, portanto, neste contexto, proceder à anulação e devolução da quantia que foi, portanto, faturada e cobrada ao utente, ou nas situações em que as faturas estão pendentes de pagamento, proceder à respectiva anulação, sendo certo que as ordens emitidas pela ERSE nesta matéria contemplam sempre a previsão de um prazo, que está aí elencado, portanto, um prazo de 5 dias úteis para dar e demonstrar junto desta entidade reguladora o cumprimento da ordem que foi emitida. Por outro lado, como eu dizia então, a ERSE também tem emitido instruções nesta matéria aos prestadores de cuidados de saúde. A instrução que tem sido emitida nesta matéria, ela é bastante extensa, reproduz em muitas das suas alíneas muitos dos aspectos que foram salientados e explicitados pelo Hugo na primeira parte desta apresentação e, portanto, eu salientei aqueles que são os pontos habitualmente finais, mas que também estão contemplados na instrução emitida pela ERSE e, portanto, tem-se entendido de facto que compete ao prestador de cuidados de saúde a adoção de procedimentos e ou de normas internas que se revelem idóneas e aptas a garantir o cumprimento do disposto aqui na linha ou linhas anteriores e, portanto, todo o acervo de informação que deve ser prestada aos utentes e que já foi aqui explicitada e que, no fundo, é o que está reproduzido nas tais alíneas que eu mencionava, tem-se entendido também que o prestador, para cumprimento deste dever, deve adotar os procedimentos e ou normas internas que se afigurem necessárias. E, para além disso, porque não basta a adoção, de facto, destes mesmos procedimentos, é importante que, a todo momento, o prestador garanta que estes mesmos procedimentos e ou normas que possam ter sido elaborados neste momento, portanto, há início neste momento com um procedimento novo para salvaguardar esta matéria, ou até, se o prestador já tinha procedimentos em matéria de prestação de informação, que tenha procedido à sua revisão e, portanto, é importante que, uma vez revistos ou uma vez elaborados, estes procedimentos e estas orientações internas sejam, então, do conhecimento de todos os profissionais, sejam eles profissionais de saúde ou profissionais administrativos ou até outros, que de facto, no contexto da prestação de cuidados de saúde, possam ter alguma intervenção nesta matéria e de facto devam estar cientes e conscientes dos procedimentos em vigor no estabelecimento de prestador de cuidados de saúde, onde exercem a sua atividade, para dar cumprimento então a este dever e à salvaguarda deste dever que é reconhecido aos utentes. As instruções emitidas pela ERSE, de facto, contemplam habitualmente uma linha no sentido de, num prazo que está aí fixado, no prazo máximo de 30 dias úteis, dar e demonstrar junto da ERSE, mais uma vez, o cumprimento desta instrução que é emitida pela ERSE. Uma vez emitida a ordem e ou instrução no contexto do procedimento administrativo, ou processo administrativo, dentro deste prazo, compete então ao prestador de cuidados de saúde evidenciar, portanto, dar cumprimento por um lado e por outro evidenciar junto desta entidade o seu efetivo cumprimento. Nas situações das ordens, como eu também já fui antecipando, quando a ERSE emite a ordem nesse sentido, portanto, proceder à cessação de um qualquer procedimento ou norma que se detectou e que se concluiu que era contrária à lei e, portanto, a ERSE emite uma ordem no sentido de cessar esta prática e o prestador procura para dar cumprimento e, portanto, cessa este procedimento e evidencia junto da ERSE essa mesma cessação. Ou então, com base naqueles exemplos que eu dei anteriormente, quando é emitida uma ordem no sentido de revisão da faturação, procede à reparação dos direitos e interesses legítimos dos utentes e, portanto, procede à revisão da faturação e deve evidenciar junto da ERSE esta mesma atuação. Já no que concerne à instrução, este cumprimento da instrução emitida passará naturalmente pela implementação ou revisão, como eu dizia, consoante o que estiver em apreço no caso em concreto, dos procedimentos e ou normas internas,
E, portanto, pode ser por via de elaboração de procedimentos internos, por via de divulgação de circulares informativas internas, que até possam fazer menção ou reproduzir procedimentos que também existam. Portanto, a forma de dar cumprimento à instrução aqui é variada, o importante é que fique, de facto, salvaguardado e acautelado pelo prestador a adoção dos competentes procedimentos. E, portanto, e por outro lado também, tal qual fiz menção no diapositivo anterior, a divulgação dos procedimentos e ou normas internas então implementados ou revistos junto dos respectivos profissionais, mediante o envio de comunicações internas, um e-mail, através do sistema que o prestador possa ter implementado nos seus serviços, a realização de ações de formação, a realização de reuniões de equipa. Portanto, os meios de dar cumprimento, mais uma vez, são vários e dependerá também aqui da realidade de cada prestador e, portanto, não há uma fórmula que, digamos assim, é por este caminho e deve ser assim. Não, os prestadores têm uma ligeira margem para conformar a sua atuação, devem, de facto, respeitar e obedecer àquilo que, por um lado, está disposto na lei e, por outro, aquela que é a instrução e o exercício dos poderes que são reconhecidos à ERSE. Mas aquilo que eu gostava de salientar neste aspecto em particular é que é importante neste momento, portanto, naquele prazo que é facultado, que os prestadores dispõem para evidenciar o cumprimento da ordem e da instrução, é importante que na comunicação que dirijam à ERSE e que dirijam àquele processo em concreto, façam acompanhar essa comunicação de toda a documentação de suporte que se afigure necessária para evidenciar o cumprimento da ordem ou da instrução, consoante os casos. Por exemplo, como eu já também antecipei, no caso da emissão de uma ordem para revisão da faturação, o prestador procede a essa mesma revisão e emite, por exemplo, uma nota de crédito, procede à devolução e, portanto, o comprovativo dessa mesma devolução é um documento que poderá e deverá acompanhar a comunicação que é dirigida à ERSE para, de facto, evidenciar o cumprimento desta mesma ordem. Já do lado da instrução, nada como remeter os procedimentos que tenham sido elaborados ou revistos nesta matéria para além disto, porque por vezes os prestadores remetem apenas e só os procedimentos, é importante também que nos façam chegar um documento comprovativo da respectiva divulgação, e, portanto, um e-mail que tenha sido dirigido a toda a equipa, uma ata de uma reunião de equipa que tenha sido realizada, um comprovativo ou uma declaração de ações de formação internas e externas que tenham sido realizadas nesta matéria, e, portanto, salientar aqui que toda esta documentação comprovativa é de facto importante para que a ERSE possa analisar e concluir pelo respectivo cumprimento da decisão que foi emitida e determinar então o arquivamento do processo. O desrespeito de norma ou decisão da ERSE que determine qualquer proibição, portanto, qualquer obrigação ou proibição é geradora da competente responsabilidade contra o órgão nacional, que poderá aqui surgir, quer, por um lado, se no prazo concedido para o efeito não houver a demonstração por parte do prestador, portanto, aqui neste prazo que é indicado, nos prazos que são indicados em função de ser uma ordem ou uma instrução, não evidenciar e não demonstrar junto da ERSE o cumprimento da ordem ou instrução da ERSE, quer porque não procedeu à reparação, quer porque não procedeu à implementação de procedimentos ou à não divulgação dos procedimentos, ou então, mesmo que o tenha feito, se num momento posterior, de facto, a ERSE tome conhecimento da adoção por parte do prestador, que foi alvo de uma ordem ou de uma instrução por parte da ERSE, de adoção de um comportamento que configure precisamente uma violação do teor da instrução e, designadamente, dos normativos legais que costumam estar aí elencados. E, portanto, quer numa situação de não evidência e de não adoção para cumprimento, quer a posteriori da adoção de um qualquer comportamento que seja contrário à instrução emitida, poderá haver lugar, então, à competente responsabilidade contra o órgão nacional e ao desencadear dos poderes sancionatórios que são reconhecidos à ERSE. Com base nisto, olhar, ainda que de forma muito sucinta e tópica, para aquilo que é o processo contra o órgão nacional e, portanto, como fui antecipando, o exercício dos poderes de regulação e de supervisão não prejudicam o exercício dos poderes sancionatórios quanto aos mesmos factos. Especificamente nesta matéria, portanto, está tipificada, por um lado, nas situações em que se verifica a violação da liberdade de escolha nos estabelecimentos de saúde, portanto, está tipificada como contraordenação este mesmo comportamento, ou então também está tipificada
portanto, a responsabilidade contra a ordem nacional por incumprimento ou desrespeito da decisão da ERSE, nos termos que eu acabei de expor. E, portanto, como também já fui antecipando, é importante salientar aqui que, por um lado, o processo administrativo, seja ele qual for, por outro, o processo de contraordenação, são processos autónomos, processos de natureza distinta, que são até tramitados por técnicos distintos, que visam o exercício de distintas atribuições legais por parte desta entidade reguladora e que obedecem naturalmente a regras processuais distintas e, por fim, cumprem naturalmente também objetivos distintos. E, portanto, como eu dizia, havendo a emissão de uma deliberação final, com a emissão de uma ordem ou instrução, e sempre que se verifique que isso configura também a prática de uma contraordenação, é em simultâneo instaurado o competente processo de controle-nacional e, portanto, daí que muitas vezes os prestadores recebam duas comunicações distintas, que por vezes lhes gera confusão e que tivemos também aqui necessidade de clarificar esse aspecto. Antes de concluir, passar aqui, ainda de forma muito tópica, como eu dizia, por aquilo que é o fluxo do processo de controle nacional, uma vez instaurado este procedimento, este processo, procede-se nos termos legais, no regime geral das contraordenações, à notificação, ou então no regime geral das contraordenações económicas, também poderá ser o caso, mas procede à notificação da entidade infratora e procedendo à identificação do processo, dos factos apurados, das normas infringidas, as infrações que são concretamente imputadas e concede, por via do imperativo legal, naturalmente, o prazo para a respectiva apresentação de defesa e, portanto, sem prejuízo de todas as informações que já foram prestadas em sede anterior e, portanto, no âmbito até do processo administrativo, pode, e é reconhecido, o direito de audição e defesa à entidade visada e, portanto, pode, no prazo concedido para o efeito, pronunciar-se de facto e de direito sobre a imputação constante da notificação e do auto de notícia que é dirigida ao prestador. Pode, nesta sede, também proceder à junção de documentação que seja relevante para a análise do caso concreto. Pode requerer a realização de diligências probatórias que entenda necessárias, designadamente está evidenciada a prova testemunhal, mas existem outras, naturalmente, e, portanto, há esta margem que é reconhecida. E depois o processo, portanto, uma vez realizadas todas as diligências instrutórias no âmbito do processo de contraordenação, há lugar a uma decisão final emitida pela ERSE, que naturalmente, feita a devida ponderação, poderá, mediante os factos coligidos no âmbito do processo, conduzir ao arquivamento se concluir que não houve então a prática da infração, por um lado, ou por outro, de facto, fica dúvida que naturalmente nunca poderá prejudicar o arguido e, portanto, determinar o arquivamento do processo, ou por outro lado, mediante a factualidade que seja dada como provada, há lugar à respectiva condenação, seja por via de aplicação de uma mera admoestação, seja por via da aplicação de uma sanção pecuniária. Naturalmente, esta decisão da ERSE, e compete também dizê-lo, esta decisão da ERSE pode ser judicialmente impugnada e, portanto, a legislação reconhece um prazo após a notificação da decisão final para que os prestadores possam impugnar esta decisão emitida pela ERSE, sendo competente o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, que está aí identificado com remissão para os estatutos da ERSE. E, portanto, da nossa parte, era isto por hora. Antes de avançarmos para as perguntas e consequentes respostas que tenham sido apresentadas neste entretanto, eu pedi ao Vítor novamente que passasse aqui um pequeno vídeo na sequência daquilo que tem sido o trabalho realizado pela ERSE, muito especificamente quanto a esta matéria de direito à informação e da liberdade de escolha. Vítor, por favor. O que é o direito à informação sobre questões financeiras? Sabia que os utentes têm o direito de obter informações atempadas, claras e completas sobre os preços associados à prestação de cuidados de saúde? Para que o utente possa tomar uma decisão esclarecida sobre os cuidados de saúde a receber e para que possa escolher livremente o prestador de cuidados de saúde que mais se adequa às suas necessidades, deverá ser informado sobre todas as questões financeiras associadas. As informações sobre questões financeiras deverão ser transmitidas ao utente pelo prestador de cuidados de saúde e de forma atempada, ou seja, antes da prestação de cuidados de saúde, por forma a permitir uma reflexão adequada.
Estas informações deverão permitir ao utente ter uma correta previsão dos custos que a prestação de cuidados de saúde irá implicar. Deverão prever, de forma completa, os atos clínicos, exames, consumíveis e fármacos que venham a ser previsivelmente prestados ou administrados. Assim, o utente pode avaliar se tem capacidade para suportar todos os custos. Além disso, os recibos emitidos pelos prestadores devem descrever, com detalhe e na perspectiva do utente, todos os atos praticados. Conheça os direitos e deveres dos utentes em www.ers.pt/utentes/direitos e deveres dos utentes. Se tiver dúvidas, faça um pedido de informação. Caso os seus direitos não sejam respeitados, pode apresentar uma reclamação sobre o prestador de cuidados de saúde, que será apreciada pela ERS. www.ers.pt. ERS, pela saúde de todos. Muito obrigado ao Hugo e ao Micael pelas apresentações claras e esclarecedoras que nos permitiram compreender melhor o enquadramento legal e prático da atuação da ERS na garantia do direito à informação e da liberdade de escolha. Vamos agora dar início ao espaço dedicado às perguntas e respostas, onde os nossos oradores irão responder às questões que foram sendo colocadas ao longo da sessão na caixa de comentários. Agradecemos desde já a vossa participação ativa e o interesse demonstrado e procuraremos responder ao maior número possível de questões dentro do tempo que ainda dispomos. Comecemos então pela primeira questão. Questão colocada por Rita Silva, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu realizei uma consulta de otorrino que paguei no momento da admissão. No dia seguinte, recebi uma fatura no valor de 40 euros, tendo-me sido informado que a mesma se reportava a um exame realizado no decurso daquela. Não fui informado que esse exame não estava incluído no preço da consulta nem do custo. O que posso fazer? Hugo, consegues responder, por favor? Muito obrigado pela questão. Pronto, esta questão acaba por ser semelhante a uns exemplos práticos que nós identificamos e acaba também por suscitar, acaba por revelar na prática aquela assimetria de informações que nós falamos na nossa apresentação. Este caso, tal como resulta descrito, parece um caso, como dizíamos, de violação do direito à informação e da liberdade de escolha, na medida em que uma informação fundamental que a utente precisava de saber para decidir se pretendia ou não realizar ali aquele exame, lhe foi sonegada. Relativamente àquilo que pode fazer, e aproveitando aqui a exposição do meu colega Micael Martins, aquilo que poderá fazer é, desde logo, apresentar uma reclamação, expor a sua situação junto à ERS ou junto diretamente do prestador, porque o prestador de cuidados de saúde depois tem também a obrigação legal de remeter à ERS quer a reclamação apresentada, quer a respectiva a resposta que foi dada à utente. A ERS fará uma avaliação dessa reclamação, caso entenda que se justifica solicitar ao prestador de cuidados de saúde visado elementos adicionais, informação, neste caso, por exemplo, o que faria sentido era perceber, ter acesso desde logo à fatura que foi emitida, perceber junto do prestador de cuidados de saúde de que forma é que esse prestador de cuidados de saúde justifica esta discrepância relativamente ao valor que foi inicialmente comunicado, e é depois de fazer essa avaliação, depois de analisar todos os documentos, se confirmassem estes factos, procederia à abertura de um processo administrativo de inquérito. No âmbito desse processo de inquérito, quer o utente, quer o prestador de cuidados de saúde poderiam vir alegar e juntar ao processo as informações e a documentação que entendessem conveniente. Depois a ERS faria a avaliação da situação e, caso se justificasse, poderia, além da emissão de uma instrução ao prestador no sentido de adequar as suas práticas internas ao sentido de alcance do direito à informação, poderia, em última análise, emitir uma ordem dirigida a esse prestador no sentido de restituir ao utente o valor que lhe foi indevidamente
cobrado. Obrigado, Hugo. Uma nova questão. Agora uma questão colocada por Fábio Souza, que também agradeço. Bom dia, realizei uma cirurgia num hospital privado e o valor cobrado foi bastante superior ao que constava no orçamento que me foi apresentado. A diferença está na utilização de um equipamento que não constava do orçamento, mas corresponde a mais de metade do valor que me disseram que ia custar a cirurgia. Não concordo com isto, acho um abuso. O que devo fazer? Hugo, penso que também poderás tu responder esta questão, por favor. Obrigado também pela questão. Pronto, nós, quando fizemos uma análise sobre as implicações práticas do direito à informação, dissemos que nas situações em que o prestador de cuidados de saúde não consiga fazer uma estimativa completa sobre todas as rúbricas eventualmente a cobrar, sobre os fármacos, sobre os equipamentos, sobre os atos clínicos realizados, nós dissemos aí que nessas situações em que que não é possível fazer essa estimativa, o prestador de cuidados de saúde deve, desde logo, informar o utente dessa impossibilidade e deve também adverti-lo da eventual relevância no custo final dos elementos em falta. Neste caso, aquilo que seria importante perceber, e aqui da questão não resulta essa informação de forma inequívoca, era perceber se a utilização deste equipamento já era previsível a quando da elaboração do orçamento. Se fosse previsível, e este elemento da previsibilidade é o elemento fundamental, se fosse previsível, a sua omissão no orçamento configuraria, obviamente, uma violação da informação e da liberdade de escolha, porque está a ser omitido, no fundo, o elemento com uma relevância muito grande, desde logo porque a utilização desse equipamento corresponde a metade do valor que constava do orçamento e, portanto, nessa situação, se comprovasse e se apurasse que a utilização desse equipamento já era previsível a quando da elaboração do orçamento, estaríamos aqui perante um caso de violação da informação e da liberdade de escolha. No entanto, se viesse a apurar que a utilização deste equipamento decorreu de uma situação excepcional no decurso, de uma necessidade excepcional apurada no decurso da cirurgia, ou seja, se apurasse que a utilização deste equipamento era manifestamente imprevisível, decorreu justificou-se pela urgência da situação de dar uma resposta cabal à situação clínica do utente. Neste caso, já não estaríamos aqui perante um caso de violação destes dois direitos, precisamente pela imprevisibilidade da utilização desse mesmo equipamento. Relativamente àquilo que deve fazer, é no fundo a descrição da questão, a descrição que fiz na resposta à pergunta anterior. Portanto, isso seria avaliado pela ERSE, quer em sede de processo de reclamação, quer em sede de processo de inquérito, poderia dar ou não origem à emissão de uma ordem, à emissão de uma ordem, se apurasse que a utilização deste equipamento era previsível à data da emissão do orçamento, ou, em última análise, poderia terminar com o arquivamento do processo, caso concluísse que a utilização desse equipamento era imprevisível. Obrigado, Hugo, pelo esclarecimento. Vamos a mais uma questão. Agora temos uma questão colocada por Tiago Santana. Muito obrigado pela questão. Bom dia. É suficiente a fixação e disponibilização da tabela de preços, bem como um aviso a informar que podem ser cobrados atos adicionais no decurso da consulta? Obrigado. Agora pediria ao Micael para responder esta questão. Muito bem. Obrigado à pergunta que foi aqui colocada. Ora bem, aquilo que a ERSE tem entendido, de facto, é que, por um lado, deve ser afixado ou estar disponível para consulta a tabela de preços, onde estejam identificados quer o preço das consultas, quer os preços dos atos em concreto, portanto, os atos médicos possam vir a ser realizados, mas tem entendido também que este aviso a informar que podem ser cobrados atos adicionais revela-se complementar à informação que deverá ser prestada e que não é, portanto, suficiente. Isto porque, embora também se admita que
apenas no decurso da consulta é que possa surgir a identificação desta necessidade e de realizar um ato adicional, mas a partir do momento, e isto acontece muitas vezes, estou agora aqui a pensar nas consultas de otorrino, nas consultas de oftalmologia, portanto, só mediante a observação do utente é que se decide e determina a realização do ato adicional. E, portanto, neste momento, sem prejuízo desta informação mais genérica, mais abstrata anterior, neste momento deve ser prestada informação em concreto, no sentido de esclarecer ao utente que muitas vezes, e principalmente se esta informação não, portanto, perdão, se o exame for realizado na mesma sala onde está a decorrer a consulta, e em função da assimetria que fomos referindo, da assimetria de informação que fomos referindo até então, muitas vezes o utente não percebe quando é que termina a prática de um ato e se inicia outro, e, portanto, como eu dizia, sem prejuízo de se reconhecer que apenas neste momento surge identificada esta necessidade, nesse momento deve ser a informação complementada, dizendo, atenção, vai ser realizado um ato X, Y ou Z, este ato comporta um custo, e o custo é X, e depois, para que o utente possa, com base nesta informação, determinar se consente, se não consente, e, portanto, se avança para a realização daquele ato em concreto. Portanto, em suma, eu diria, apesar de complementar quer a fixação, quer a fixação deste aviso, bem como a tabela de preços, não é suficiente e, portanto, sempre que se revela necessário realizar um ato adicional, deve ser prestada a necessária informação em concreto àquele utente e naquele contexto. Muito obrigado, Micael. Mais uma questão, pedia que me colocassem. Agora temos uma questão colocada por Anabela Soares, a qual obviamente também agradeço. Muito obrigado pela informação, muito útil. Há umas semanas apresentei uma reclamação relacionada com uma fatura emitida pelo hospital onde costumo recorrer. Agora recebi uma carta da ERSE notificando da abertura de um processo de inquérito. O que devo fazer? Micael, considerando que esta questão está relacionada com uma parte da tua apresentação, pedia-te que também respondesses a esta. Obrigado. Obrigado, mais uma vez, pela questão também ela pertinente e que muitas vezes suscita dúvidas aos utentes. E, portanto, dizer aqui que, de facto, portanto, houve a apresentação de uma reclamação, a ERSE tomou conhecimento, naturalmente, da factualidade inerente, foi aberto o competente processo contra a ordenação, e da análise à reclamação e às alegações apresentadas pelo prestador, surgem nestas situações indícios, de facto, de violação do dever de informação e de desrespeito da liberdade de escolha. Portanto, nesse contexto, a ERSE procede para a abertura de um processo de inquérito. Este processo de inquérito é notificado, como eu também expus na apresentação, não só à entidade visada, em que é dirigido o pedido de informação, solicitando toda a informação e todos os elementos necessários, mas o utente que apresentou a reclamação, também ele ou ela são notificados da abertura deste mesmo processo. E, portanto, aqui nesta sede, habitualmente ocorrem duas situações. Ou a ERSE entende que, mediante a solicitação de informação ao prestador, ou com base no que já compõe o processo de reclamação, já tem informação suficiente e necessária, e, portanto, só notifica o utente da abertura do processo, ou então solicita informação adicional, e, portanto, o que o utente deve fazer, uma vez recepcionada esta comunicação, é, se tiver informação adicional a prestar, deverá fazê-lo. Habitualmente são identificados os nossos endereços de e-mail e os meios de comunicação de que dispõe para nos fazer chegar essa informação, e, portanto, deverá, de facto, responder, caso assim o entenda, a ERSE, e quando, concretamente, é solicitada informação, de facto, é importante que respondam e que nos façam chegar toda a informação necessária para uma avaliação cabal da situação e depois, naturalmente, para o decurso do processo. Obrigado. Muito obrigado, Micael. Vamos colocar então mais uma questão. Agora a questão colocada por Rogério Correia. Muito obrigado pela questão. No hospital onde trabalho, recebemos no mesmo dia duas cartas da ERSE. A primeira com a notificação da deliberação final de um processo de inquérito, a segunda com a notificação de um processo contra a ordenação. Dr. Micael, pode-me explicar a diferença entre as duas notificações? O que devemos fazer em relação às mesmas? Aqui já não vou escolher quem vai responder, porque é endereçado a ti, Micael, por favor. Por momentos pensei que estava na entrevista para a minha contratação. Não, estou a brincar. Ora bem, isto vai de encontro também àquilo que foi mencionado na apresentação e, portanto, por um lado, há o exercício dos poderes de supervisão da ERSE
mediante o desencadear dos processos administrativos, e, por outro, o acionar os procedimentos sancionatórios e o desencadear do procedimento de controle nacional. E, neste contexto, então, uma vez chegada à fase da deliberação final, esta deliberação final, naturalmente, tem que ser notificada ao prestador e ao utente, naturalmente visado no processo, e, por outro lado, sempre que se detecte haver indícios da prática de uma contraordenação, na mesma reunião, habitualmente, portanto, instaurado o competente processo de contraordenacional. E, portanto, é habitual, naturalmente, o prestador receber, por um lado, a notificação atinente ao processo administrativo e, por outro, a notificação atinente ao processo contraordenacional. Como também fiz questão de salientar, são processos distintos, autónomos, portanto, atinente ao processo administrativo, e nessa sede o que o prestador deverá fazer é procurar, naquele prazo que é concedido, dar cumprimento ou à ordem, ou à instrução, ou a ambas, aquilo que estiver na decisão final emitida no âmbito desse processo, e, portanto, deverá responder nessa sede, evidenciando esse mesmo cumprimento. Por outro lado, a segunda notificação atinente ao processo contraordenacional, em que é conferido também um prazo para exercício do direito de defesa, e que deverão também pronunciar-se, caso assim o entendam, naturalmente, mas admitindo que o prestador o quer fazer, deverão pronunciar-se nessa sede sobre a matéria que foi apurada e que poderá depois levar, então, à aplicação dos procedimentos, portanto, dos poderes sancionatórios da ERSE. Aqui uma perspectiva mais prática. É importante que, quando recebem estas notificações, o prestador veja quem é que assina aquelas notificações, porque muitas vezes a deliberação final, ou muitas vezes não, a deliberação final é, portanto, assinada pelo técnico que conduziu o processo de inquérito, acompanhada da notificação, que é também assinada depois aqui pela ERSE, e, por outro lado, a notificação no âmbito e no domínio contraordenacional será assinada por um técnico instrutor distinto, e, portanto, por essa via se percebe também que são processos autónomos que correm de forma separada, e, portanto, o importante é que estejam atentos a isso, mas que respondam e que o prestador se pronuncie em ambos, naturalmente. Penso que assim responde à pergunta. Penso que sim também, Miquel, muito obrigado. Mais uma questão, penso que ainda temos aqui mais cerca de 8 minutos de emissão. Pedi então que me colocassem uma nova questão. Agora sim, uma questão colocada por Tânia Monteiro. Muito obrigado pela questão. Bom dia. Trabalho num estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Internamente surge muitas vezes a dúvida: quem deve informar os utentes? De que forma nos devemos organizar para prestar estas informações? Obrigada. Se calhar aqui pediria ao Hugo para responder esta questão e eventualmente depois o Miquel, se quanto à parte final quiser também complementar, fará como entender. Hugo, por favor. Muito obrigado pela questão. Sim, eu de facto sugeria que se calhar que depois a parte mais prática, até porque foi sobre essa parte que incidiu a intervenção aqui do colega Miquel, o Miquel pudesse dar uma resposta mais detalhada sobre a segunda questão. Sobre a questão de saber quem deve informar, isto também já foi em parte aflorado na nossa exposição, ou seja, a obrigação de facultar esta informação é do prestador de cuidados de saúde no seu todo, da instituição, do estabelecimento no seu todo. Obviamente, os serviços, os prestadores de cuidados de saúde podem adotar regras de organização diferentes entre si, de forma a darem um cumprimento cabal deste direito. Há situações e há prestadores de cuidados de saúde que, inclusive, já tiveram a oportunidade de criar serviços especificamente habilitados para facultar esta informação, cujas principais competências são a de facultar esta informação aos utentes e todo o apoio informativo relacionado com estas questões financeiras, administrativas e logísticas. Há essa forma de organização, e há outros prestadores que não têm um serviço especificamente criado para esse efeito, mas em que essa informação é transmitida desde logo pelos serviços administrativos, a quando dá admissão para um exame ou para uma consulta.
Pode dar-se o caso também de poder ser o próprio profissional de saúde que assegura a prestação de cuidados de saúde, que em determinadas circunstâncias poderá ser ele próprio a facultar diretamente essa informação ou encaminhar o utente quando esse problema se coloca, ou seja, quando se descortina a necessidade de realizar, por exemplo, um tratamento adicional no âmbito de uma consulta ou de um exame no âmbito de uma consulta, pode esse profissional de saúde dar a indicação ao utente para solicitar essa informação junto do balcão de atendimento. Portanto, não há aqui uma solução milagrosa ou um modelo que possamos dizer que possa ser aplicado de forma transversal a todos os prestadores de cuidados de saúde. Há a liberdade de se organizarem, obviamente, da forma como entenderem, sendo certo que a obrigação, independentemente do serviço ou do profissional que tenha esta responsabilidade, a responsabilidade impende sobre o prestador e sobre o estabelecimento prestador de cuidados de saúde no seu todo. Relativamente à forma de organizar a prestação desta informação, se calhar o Miquel desenvolveria mais este tópico. Sim, já foste adiantando aqui algumas coisas. De facto, não há uma solução única na organização do prestador para a prestação de informação. O importante é que, de facto, evidente parece-nos ser a adoção dos competentes procedimentos e a respectiva divulgação. Agora, depois, como é que estes procedimentos são implementados perante a realidade do prestador, pode ser das mais diversas formas. Naturalmente que, se a informação for prestada a priori, por exemplo, de uma consulta, é como o Hugo diz, há prestadores que optaram por ser uma secretaria-geral, uma recepção, em que a informação é toda ela prestada nessa sede. Houve prestadores que entenderam criar gabinetes específicos, chamemos-lhe assim, ou para a elaboração de estimativas em matéria de cirurgias, ou para a prestação de informação em contexto de consulta, de realização de exames ou outros, mas isto sempre num contexto, naturalmente, prévio à consulta. Depois é preciso também acautelar as situações que eu também já fui aqui identificando, que é quando esta necessidade surge no contexto da consulta e é preciso informar o utente. E aqui a realidade também é ela muito rica e os prestadores não se têm organizado da mesma forma. Têm-nos chegado meios de organização distintos, nomeadamente é interrompida a consulta e o utente dirige-se ao local indicado e definido pelo prestador para obter então a informação. Houve prestadores que optaram, a par das recepções gerais, digamos assim, criar recepções específicas para aquelas especialidades e, nesse contexto, ser prestada informação quanto aos atos relativamente àquela especialidade em concreto. Houve também prestadores que entenderam munir os gabinetes de consulta e os profissionais das ferramentas necessárias para prestarem eles mesmos essa informação. E, portanto, em suma, eu diria que não nos compete a nós, dizer qual é que é a solução em concreto que se afigura necessária. As formas são múltiplas. De facto, estes são alguns exemplos que nos têm chegado e que, no fundo, visaram acautelar o cumprimento deste dever e da prestação de informação. Ok, Miquel, muito obrigado. Penso que ainda poderemos ter tempo para mais uma ou duas questões. Peço que me coloquem, por favor. Temos aqui uma questão colocada por Olga de Souza, que muito agradeço. Neste caso de comunicação de valores diferentes no orçamento, quando a alteração é proveniente da alteração de tabelas de entidades públicas, também temos que informar os valores que alteraram? Hugo, podes responder, por favor? Muito obrigado pela questão. Respondendo o mais sucintamente possível, até dado o adiantar da hora, sim. Nesta situação, o prestador de cuidados de saúde também deve facultar a informação ao utente dessa alteração da tabela de preços. E deve fazê-lo, isto tem que ver também com aquela ideia da proatividade na transmissão da informação, o prestador de cuidados de saúde, tomando conhecimento desta alteração da tabela das entidades públicas, alteração essa que se repercute no orçamento que foi emitido, tem a obrigação de informar o utente desta mesma alteração, independentemente de o utente poder também tomar conhecimento dessa alteração por outra via, nomeadamente se receber uma notificação da entidade responsável, se essa informação se encontrar disponível no respectivo site dessa entidade, mas a resposta, resumindo e concluindo, sim, mesmo nestas situações, o prestador de cuidados de saúde deve informar o utente dessa alteração da tabela das entidades públicas.
Muito obrigado, Hugo. Penso que estamos mesmo a terminar e a pedir talvez uma última questão. Questão colocada por Ana Marta Guerreiro. Muito obrigado. Como é que o cliente poderá saber antecipadamente os atos médicos que são realizados em consulta por decisão do médico? Micael, respondes, por favor, a esta questão? Sim, obrigado pela pergunta. Bem, aqui naturalmente, e já fizemos essa ressalva ao responder às questões anteriores, haverá de facto situações em que não é possível ao prestador e a priori determinar quais os atos em concreto que serão realizados. Portanto, admite-se que no decurso da consulta é que essa necessidade seja identificada mediante a observação até dos utentes. Mas, como eu já disse, nesse momento, de facto, há o dever de prestar a informação necessária, nomeadamente quanto ao preço por aquele ato adicional que seja realizado. Pronto. Há outros contextos, e sendo-se com particular cuidado em algumas especialidades, como aquelas que eu já exemplifiquei, oftalmologia, otorrino, ginecologia também costuma suceder, em que, de facto, mediante a consulta que a utente ou o utente solicita, o prestador já sabe a priori que usualmente são realizados aqueles atos e aqueles atos são adicionais e cobrados à margem da fatura. E, portanto, é nesse momento prévio à consulta, no momento da marcação, quando o prestador já detém essa informação e esse conhecimento, que deverá informar antecipadamente o utente dessa mesma circunstância, do respectivo custo, sem prejuízo, como dissemos também, da disponibilização da tabela de preços e, portanto, o utente poderá também consultar, mas muitas vezes sabe-se que não detém o conhecimento necessário para os identificar em concreto e, portanto, aqui deve partir do prestador, de facto, o cuidado e o dever de informar o utente sempre que tenha esse conhecimento e saiba que naquela consulta e naquele contexto vão ser realizados aqueles atos e, portanto, fazê-lo antecipadamente, com algum tempo, permitindo, de facto, a salvaguarda do direito à informação e a liberdade de escolha do utente ou da utente, que pode entender, em última instância, não o querer fazer, mas só poderá recusar-se se estiver munido dessa informação a priori. Muito obrigado, Micael. Pronto, não temos mesmo mais tempo. Ficaram ainda algumas questões por responder. Agradecemos a presença e participação de todos nesta sessão de esclarecimentos. Em nome do Conselho de Administração da Entidade Reguladora de Saúde e também em meu nome pessoal, deixo o nosso reconhecimento pelo interesse demonstrado. Esperamos que os conteúdos partilhados tenham sido úteis e contribuam para uma atuação mais informada e alinhada com o quadro normativo. Aproveito ainda, e por último, para recordar que no próximo dia 15 de julho se realizará uma nova sessão de esclarecimentos em formato webinar sob o título Melhor tipificar o assunto questões financeiras, que dará continuidade ao tratamento do presente tema. Muito obrigado a todos e até breve. Muito obrigado, José Pedro Liberal, obrigado, Micael, obrigado, Hugo, pela vossa participação neste webinar. Apenas duas notas. O facto de que em breve vão receber na vossa caixa de correio um formulário para responderem, um inquérito de satisfação, melhor dizendo, para responderem e para que possamos ajudar a ERSE a estar mais próximo de vocês, com temas e sugerindo ideias, e também aquilo que o José Pedro Liberal acabou agora de dizer, que estão a decorrer as inscrições para o próximo webinar, que se realiza no dia 15 de julho, e que será uma continuidade do tema de hoje. A sessão de esclarecimento chama-se Melhor tipificar o assunto, questões financeiras, que vai ser dirigido aos profissionais com intervenção direta no processo de tratamento de reclamações. Voltamos a encontrar, então, no próximo dia 15 de julho, às 10h30. A todos, muito obrigado.